E aí, vamos falar de política hoje? Quadrinhos está em ascensão, quadrinhos está no gosto de todos e para todos, e é um território em expansão cada vez mais, e vem falando de todos os temas possíveis, sem restrições, e política é um deles. Basta dizer que uma das maiores editoras hoje, né, que é a Boitempo, ela tem um selo específico para quadrinhos. Então daí eles lançam esse material aqui de referência nas universidades, que é o Marx em quadrinhos, abordando conceitos, o principal debate das teorias socialistas de sua época, enfim. A editora Companhia das Letras também tem seu selo de quadrinhos, a Ediouro, e assim vai se abrindo todo um leque onde todo mundo quer falar de quadrinhos, todo mundo quer publicar em quadrinhos e todo mundo está lendo quadrinhos. Então, já há muito tempo ela transborda aquele estereótipo de ser uma mídia escapista, infantilizada para o público adolescente. Hoje ela está em um patamar muito mais amplo. Há algum tempo atrás, um outro selo, 3 Estrelas, resolve publicar esse material, A Morte de Stalin. É um material também de referência para interessados em política do século XX, todas essas questões domésticas, né, da política soviética, discussão, e reacende alguns debates que estavam meio que mornos, né, dentro da esquerda, e que acaba trazendo à tona algumas questões que merecem ser debatidas. Então o quadrinho ele também é uma ferramenta de cutucar algumas feridas e tentar tratar alguns ferimentos, reabilitando ou não algumas figuras, né, históricas que apareceram aí na trajetória aí do século XX. Enfim, será que existe mesmo um quadrinho político? Será que todo quadrinho não é político? A política ela atravessa esses personagens, esses criadores, de forma às vezes muito aberta e às vezes até um tanto inconsciente. Eles são determinados pelo seu contexto, mas eles também podem determinar, e às vezes naquilo que é de mais singelo, entre aspas, é onde guarda ali as maiores discussões, as maiores abordagens, talvez as mais argutas possíveis. Será que não é político o quadrinho da Luluzinha, por exemplo? Né? Tem um conteúdo político implícito e até explícito. Ela é organizativa, ela se organiza em clube, ela enfrenta o tempo todo aquele ambiente masculino das brincadeiras infantis, e ela serve inclusive de matriz para outras personas, para outras mulheres, tipo a Mônica do Maurício, tipo a própria Mafalda, enfim, para não falar de outras, né, como a própria Betty Boop também, que é um cartoon muito interessante. Em tudo isso aí podemos encontrar discurso político. Por um lado, a gente fala às vezes que política está no campo do enfrentamento, da resistência, mas a política também está do outro lado, do lado da macronarrativa, do lado do establishment, os grandes estúdios, a grande indústria, enfim. A política é uma ferramenta que joga dos dois lados, e ela é o terreno das diferenças. E o poder também fala, o poder também desenha, o poder também escreve criativamente. Né? Será que isso aqui não é política? Quando você tem, por exemplo, dois grandes autores do circuito franco-belga, como Uderzo e Grosnick, que criaram o Asterix e Obelix
épico, que eu adoro. Mas por que um Papá, que é um personagem índio, ele não tem a mesma visibilidade, ele não tem a mesma transmedialidade que o Asterix, por exemplo? Não tem desenho animado, pelo menos eu não conheço, ou farta publicação no Brasil, ou tamanha popularidade como o Asterix, o gaulês. Então é uma questão a se pensar. Então, aquilo que a indústria de quadrinhos oculta e aquilo que ela põe na vitrine também é um movimento político, também é uma atitude política. Eu desconfio que é como se os quadrinhos não fosse apenas um refém de sua época, porque a arte não é refém de ninguém. É como se o quadrinho desse o máximo, quisesse explorar o máximo de liberdade de cada época e tentasse tecer uma narrativa para tentar dar a maior potência desse grau de liberdade em todas as sociedades onde ele acontece. Então, ele não é só reflexo, como eu costumo dizer, mas ele também cria reflexos. Um exemplo interessante são essas publicações da DC, numa época em que os quadrinhos começam a amadurecer e acordar para as questões sociais, questões raciais, questões de desigualdade social, questões de gênero, o problema das drogas na juventude americana daquela época, daquele contexto de 60 para 70, começa a aparecer com uma frequência maior personagens afro-americanos, como é o caso do Lanterna Verde, e alguns exemplos da Marvel, como Pantera Negra. Então isso nos dá assim alguma noção do que poderia estar acontecendo e que aquilo ali foi um caminho aberto para que viesse depois narrativas cada vez mais ousadas do ponto de vista político. Dando um salto temporal, né, para uma época um pouco mais recente, vamos ver o Mark Millar com uma graphic novel primorosa do Superman, né, Entre a Foice e o Martelo, que acabou de virar uma animação, né, e também traz toda uma perspectiva reterritorializando um super-homem eslavo, soviético, né? Ele desterritorializa o super-homem do seu lugar de origem, né? Que não é os Estados Unidos, né? Por assim dizer. Ele é um alienígena, sabemos disso, mas ele é o herói mor do ideário americano, né? A América para os imigrantes. E os quadrinhos foi feito por imigrantes. Então o quadrinho ele carrega em si a marca da diferença. Mesmo o quadrinho hegemônico, entre aspas. Então é isso. A questão é que a gente vamos abordar que todo quadrinho é político, ao mesmo tempo não é. Ele tem um compromisso que lhe é próprio, porque a arte tem seus próprios caminhos, mas que hoje está cada vez mais acontecendo uma profusão de narrativas e que favorece e que sacia e que alcança a todas e a todos que se propõem a ler quadrinhos.